Seja por todos conhecido e amado o nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, meu irmão e minha irmã, que a graça, que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, esteja na sua vida, nesta manhã de quarta-feira. Estamos aí já na metade da semana. Como está sendo a sua semana? Se está sendo a sua semana, você está conseguindo alcançar os seus objetivos? Está sendo a sua semana uma semana boa? Agradeça a Deus de todo o coração. Se não está sendo uma semana tão boa como deveria ser, mesmo assim, agradeça a Deus. Aquilo que vai dizer São Paulo apóstolo, em tudo dai graças. Por isso, iniciando o nosso programa com a palavra nessa quarta-feira, em tudo queremos dar graças a Deus. Agradecer a Deus pelo dom infinito do seu amor, agradecer a Deus por ter nos enviado seu Filho Jesus, agradecer a Deus porque nós temos o Espírito Santo e agradecer a Deus pelo dom da vida, porque nos deu a vida. Se hoje estamos vivos, é por graça de Deus. Então vamos agradecer, louvar a Deus por tantos benefícios que continuamente, que todos os dias derrama no nosso coração e na nossa vida. Precisamos ter um olhar de fé viva para poder reconhecer e ver os benefícios de Deus que todos os dias, que todas as horas, que continuamente derrama na nossa vida e no nosso coração. E hoje é quarta-feira mariana, aqui na obra, dedicado a Nossa Senhora. Lembra que na segunda-feira nós meditávamos o tema de Santa Maria, Mãe de todo batizado, Santa Maria, Mãe da Igreja, era a memória de Santa Maria, Mãe da Igreja. E hoje nós queremos também pedir a intercessão de Nossa Senhora por nós. É um programa com a palavra, onde nós meditamos a palavra de Deus. Maria é aquela que carregou, que trouxe no seu ventre a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não é um livro. A palavra de Deus para nós é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Por isso você está vendo aqui no estúdio a imagem de Nossa Senhora do Carmo. Ela está carregando o menino Jesus. Ou seja, ela está carregando a palavra de Deus. Por isso nós queremos rezar pedindo a intercessão de Nossa Senhora do Carmo por nós, pela nossa família, pelos nossos amigos. Pedir a Nossa Senhora do Carmo que carrega a palavra de Deus, que carrega Jesus Cristo, que interceda por nós, que nos ajude a sermos semeadores da palavra de Deus neste mundo tão necessitado. Reze junto comigo, pedindo a intercessão dela. Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora que é a arca da aliança, ou seja, que carrega aí a palavra de Deus. Nossa Senhora do Carmo, que deixastes o santo escapulário como sinal do vosso amor e proteção. Sois reconhecida como assistência na vida e consolador amável na hora da morte. Eu, vosso filho devoto, pronto a vos servir, disposto a vos amar, me apresento a vós. Nossa Senhora do Carmo, nunca se ouviu dizer que alguém necessitado tenha recorrido a vós e tenha ficado desamparado. Com confiança, Mãe do escapulário, intercedei junto ao vosso Filho Jesus Cristo por mim, por aqueles por quem devo rezar sempre e por aqueles que se confiam às minhas orações. Mãe amável, sede-nos propícia e rogai por nós a Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Mãe do Santo Escapulário, rogai por nós. Madrinha da obra evangelizar é preciso, intercedei por nós. Amém. Como é bom nós iniciarmos o nosso programa pedindo a intercessão de Nossa Senhora, pedindo a intercessão da Mãe de Jesus e da nossa Mãe, que continuamente intercede por nós, que como Mãe dos redimidos, vem em nosso socorro, vem e nos ajuda no seguimento do seu Filho Jesus. E o nosso tema hoje, desta quarta-feira, é cultivar as boas sementes. E o Evangelho não poderia ser diferente, tirado do Evangelho de Marcos 4, do 1 ao 20, que é o bonito Evangelho que nós conhecemos, o Evangelho do semeador. Aquele que sai a semear, aquele que joga as sementes. Algumas sementes nós vamos escutar no Evangelho que vão frutificar.
outras nem tanto, e algumas não frutificarão nada. Nós somos chamados então a cultivar as boas sementes. Pega aí a palavra de Deus, se você tem possibilidade, e vamos juntos ler o evangelho que se encontra em Marcos, capítulo 4, do 1 ao 20. Marcos, capítulo 4, do 1 ao 20. É muito importante, se você tem a palavra de Deus aí, física, para que você acompanhe. A gente precisa acompanhar o texto para poder entender o texto. Então, quando a gente acompanha o texto com os nossos olhos e até mesmo lendo junto comigo, isso vai te ajudando a melhor compreender. Vamos lá, é de 1 ao 20, é um evangelho um pouquinho longo, mas que vai nos ajudar a entrarmos nessa ótica de cultivarmos as boas sementes e de frutificarmos, de darmos frutos. Jesus pôs-se novamente a ensinar à beira do mar, e aglomerou-se junto dele tão grande multidão, que ele teve de entrar numa barca no mar, e toda a multidão ficou em terra, na praia. E ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. Disse-lhes: ouvi. Saiu o semeador a semear. Enquanto lançava a semente, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu no pedregulho, onde não havia muita terra. O grão germinou logo, porque a terra não era profunda. Mas assim que o sol despontou, queimou-se, e como não tivesse raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes cresceram, sufocaram-la, e o grão não deu fruto. Outra caiu em terra boa e deu fruto, cresceu, e desenvolveu-se. Um grão rendeu 30, outro 60 e outro 100. E dizia-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando se achavam sós, os discípulos indagaram dele o sentido da parábola. Ele disse: a vós é revelado o mistério do reino de Deus, mas aos que são de fora tudo lhes propõe em parábolas. Disse desse modo: eles olham sem ver, escutam sem compreender, sem que se convertam e lhes seja perdoado. E acrescentou: não entendeis esta parábola? Como entendereis então todas as outras? O semeador semeia a palavra. Alguns se encontram à beira do caminho onde ela é semeada. Apenas ouvem, vem Satanás tirar a palavra nele semeada. Outros recebem a semente em lugares pedregosos. Quando a ouvem, recebem-na com alegria, mas não têm raiz em si mesmo. São inconstantes, e assim que se levanta uma tribulação ou uma perseguição, por causa da palavra, eles tropeçam. Outros ainda recebem a semente entre os espinhos, ouvem a palavra, mas as preocupações mundanas, a ilusão das riquezas, as múltiplas cobiças sufocam e a tornam infrutífera. Aqueles que recebem a semente em terra boa, escutam a palavra, acolhem e dão fruto, 30, 60 e 100 por 1. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Daí, meu irmão e minha irmã, escutamos a palavra do semeador, muito conhecida, trabalhada por São Marcos, trabalhada também por outros evangelistas, e nós vemos, e começa Jesus dizendo: o semeador saiu para semear, para lançar a palavra. Algumas caíram à beira do caminho, não conseguiram sobreviver. Outras caíram num terreno muito pedregoso. Começaram, mas logo aconteceu o quê? Logo morreram por causa do sol, não tinham raízes. Até que algumas caíram em terreno bom. E as que caíram em terreno bom começaram a frutificar. O semeador aqui, quando os santos padres fazem a interpretação, nós podemos pegar um dos padres da interpretação do século III, é Orígenes. Ele vai dizer que o semeador aqui é o próprio Cristo, que sai a semear a palavra de Deus. E todos os terrenos que nós escutamos aqui, o terreno à beira do caminho,
o terreno em solo de pedra, não é? O terreno entre os espinhos e o terreno em terra boa, pode ser cada um de nós e o nosso coração. Cristo sai a semear a palavra de Deus. O Cristo sai a anunciar a palavra de Deus. É isso, quando Cristo anuncia, Cristo está semeando. Não é? Jesus usou essa parábola, como Jesus era um bom catequista, ele usou essa parábola do semeador para que o povo entendesse o que ele estava querendo dizer. Não é? Então, ele sai aí a semear a palavra de Deus. E agora nós devemos nos perguntar, e qual desses terrenos somos nós? Somos aquele terreno à beira do caminho, que a palavra nem diz nada? Escutamos a palavra de Cristo, escutamos a palavra de Deus, não diz nada. Ou somos aquele terreno em meio das pedras, pedregoso, que escutamos a palavra de Deus, dizemos, poxa vida, isso tem sentido para a minha vida. Mas quando chega qualquer perturbação, aquilo que nós escutamos não quer dizer mais nada para nós. Qual desses terrenos nós somos? Essa é a primeira coisa que a palavra de Deus nos indaga e nos questiona nesta manhã de quarta-feira. A palavra de Deus faz sentido para mim realmente? Eu estou produzindo fruto quando eu escuto a palavra de Deus? Isso a gente deve se perguntar. Ao participar da missa, ao escutar a palavra de Deus através dos programas aqui da TV, ao escutar a palavra de Deus, ao ler a palavra de Deus, porque nós somos chamados a ler, todo mundo tem que ter Bíblia em casa, ao ler a palavra de Deus, essa palavra está produzindo frutos no meu coração? Eu estou encontrando sentido para a minha vida ao meditar a palavra de Deus? Ou infelizmente, essa palavra é como quando é lançada no meio dos espinhos, começa a crescer, mas aí vem as perturbações, eu faço o quê? Não quero mais saber de nada, tchau, vou para outro lado. Precisamos nos questionar, porque além de nós nos questionarmos qual é o terreno do nosso coração, no dia de hoje, nós também devemos cultivar boas sementes, essas boas sementes, e também sermos semeadores como Cristo foi. Não é só Cristo que é o semeador. Aquele que permite com que a semente do reino de Deus frutifique no seu coração, também é chamado a ser semeador. Também é chamado a levar essa semente e espalhar essas sementes pelo mundo inteiro. Também é chamado a ser missionário, dentro dessa ótica missionária. Porque nós estamos, o quê? Na semana depois de Pentecostes. Pentecostes é o início, se assim podemos dizer, a fundação da igreja. E uma igreja que nasce sendo missionária. E nós também somos chamados a fazer isso. Semear a palavra de Deus. E quem semeia a palavra de Deus é missionário, é missionária. Que a paz do nosso Senhor esteja no seu coração nesta manhã, então, de quarta-feira. Nós vamos para um brevíssimo intervalo. Voltamos já já. Ei, lá no YouTube, dá um joinha lá, ó. E ao mesmo tempo, se inscrever. Vai lá. Será um grande prazer ter você como parte da família na rede social. A TV Evangelizar também está no Facebook. Segue a gente lá. Estamos de volta com o programa Com a Palavra, nesta manhã de quarta-feira mariana, dedicado aqui na obra a Nossa Senhora. Em muitos lugares também, aqui do nosso estado, do nosso Brasil, é dia dedicado também a Nossa Senhora, sobre o título de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Nós também queremos recorrer a ela que é aquela que carrega a palavra de Deus, que é o próprio Jesus. Ninguém melhor do que Nossa Senhora para nos guiar aí na escola do seu Filho Jesus. E nós estamos meditando cultivar as boas sementes. A leitura que nós meditamos nesta manhã de quarta-feira se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do 1 ao 20. É a parábola do semeador. Parábola essa muito, muito conhecida por todos nós. E aí nós encontramos 4 tipos de terreno. Nós encontramos o terreno à beira do caminho, nós encontramos o terreno pedregoso,
Nós encontramos o terreno no meio dos espinhos e nós encontramos um bom terreno, onde a semente é lançada e produz fruto. A parábola nos fala que a semente é lançada em todos os terrenos. Deus não exclui ninguém. Lembra que eu dizia no bloco anterior que quem faz uma interpretação bonita da parábola do semeador é Orígenes, um padre da igreja do século III. Ele vai dizer que o semeador é o próprio Cristo. Aí depois ele tem uma interpretação linda, linda. Cristo não exclui ninguém. Ninguém está excluído. Em todos os terrenos a palavra é lançada. Se a palavra não produz fruto, não é culpa de Deus. É culpa do terreno que não está bem preparado. Se a palavra de Deus não produz fruto no seu coração, não é culpa de Deus. É culpa porque o seu coração ainda não está preparado. E precisa preparar. E nós estamos aí na semana de Pentecostes. Né? Saindo de Pentecostes, estamos já no tempo comum. É o Espírito Santo que prepara o nosso coração. Para que a palavra de Deus seja fecunda. E a palavra de Deus possa produzir frutos no nosso coração e na nossa vida. Por isso, eu dizia no bloco anterior, e eu continuo nesse, identificar qual é o terreno do meu coração no dia de hoje. É muito fácil falar, não, meu terreno é o terreno onde produz muito fruto, porque, não sei, porque eu vou muito na missa, porque eu rezo o terço, tudo isso está bom, tudo isso são práticas excelentes, maravilhosas, continue. Mas a palavra precisa produzir frutos no teu coração. A palavra precisa encontrar um terreno fértil no teu coração. E aí vai acontecer o quê? Aquela que caiu em terra boa e deu fruto, aquela que caiu num coração bom, cresceu, desenvolveu-se. Um grão rendeu 30, outro 60 e outro 100. É nesse terreno bom que a palavra de Deus deve frutificar no seu coração e na sua vida. Por isso a gente precisa, e aqui é toda uma técnica da agricultura. E você sabe muito bem, você não precisa nem ser agricultor, mas você sabe muito bem que se você vai plantar alguma coisa, você precisa preparar a terra. Você não pode jogar uma semente assim no meio de um monte de mato ou de ervas ruins, esperando que aquilo frutifique. Provavelmente não vai frutificar. Então precisa fazer um trabalho de limpar aquela terra, de adubar aquela terra, de que, quem sabe, descansar aquela terra. E se aquela terra não está adubada, se aquela terra tem muita pedra, se aquela terra está muito seca, precisa fazer todo um trabalho ali, naquele hectare, naquele pedaço de terra que você quer, adubar muito bem e depois lançar semente. E aí essa semente começa a produzir o fruto. Você vai ter que esperar o tempo também. Não é que você vai lançar a semente hoje e amanhã ela já está produzindo fruto. Não, você precisa esperar o tempo para que aquilo comece a frutificar. A nossa vida espiritual, meu irmão e minha irmã, é igualzinho. Por isso que ao usar essa parábola do semeador aqui, Jesus está falando para nós também. Se o nosso coração está cheio de ervas daninhas, vamos lá, quais são as ervas daninhas que pode ter no nosso coração? A inveja, o ódio, o apego exagerado com coisas, com pessoas, apego material, apego ao dinheiro, preconceito. É muitas ervas daninhas que podem estar aí no nosso coração. Um coração desajustado. Um coração egoísta demais. Mas é óbvio que a palavra de Deus não vai produzir frutos aí. Não vai ter santo que vai fazer a palavra de Deus produzir frutos aí. Porque você precisa limpar isso. Você precisa arrumar esse coração para que a palavra de Deus, então, ao encontrar esse coração arrumado, ela possa começar a produzir frutos. E agora, como que eu faço? Primeiro, vamos lá, identifique quais são as ervas daninhas que estão no teu coração. Essa é a primeira coisa. Com honestidade, viu? Porque às vezes a gente é até desonesto na nossa oração. Às vezes a gente põe tantas máscaras diante de Deus, e diante de Deus a gente quer se pintar como santo. Vou engano. Deus te conhece melhor do que você mesmo. E não se escandaliza contigo, viu? Primeira coisa é, com sinceridade, eu preciso olhar no meu coração
e ver quais são as ervas daninhas que eu preciso arrancar daí. Se é o ódio, preguiça, apego com pessoas, com coisas materiais, escravidão dos vícios, escravidão da bebida, escravidão da língua, da fofoca, escravidão do preconceito. Primeiro identifica como está teu coração aí. Identificou? Perfeito. Se não identificou, pede ao Espírito Santo que em menos de 2 minutos o Espírito Santo vai te dar uma lista completa de todas as ervas daninhas que estão aí no teu coração, que o Espírito Santo não nos engana. Ao identificar isso, então, já com a ajuda do Espírito Santo, identificando isso, pedir ao Espírito Santo a graça de quê? Ajuda-me a arrancar essas ervas deste terreno. Porque esse terreno do meu coração não foi feito para frutificar esse tipo de erva. Não foi feito para que o mato tenha lugar no meu coração. O meu coração foi feito para frutificar a boa erva, a erva da palavra de Deus, a semente da palavra de Deus. Então, pedir ao Espírito Santo com sinceridade, meu irmão, minha irmã, e hoje você pode pedir junto ao Espírito Santo, a Nossa Senhora, a esposa do Espírito Santo, aquela que teve um coração com a terra boa, onde a palavra de Deus germinou no coração de Nossa Senhora. Não só no coração, literalmente a palavra germinou no ventre, na vinda de Cristo até a humanidade. E ao identificar tudo isso, então pedir ao Espírito Santo essa graça de arrancar essas ervas ruins, para que o nosso coração produza bons frutos. Aí sim, quando a palavra de Deus tocar na porta do nosso coração, nós vamos acolher. Sabe por que você não ama? Porque você deixou cultivar no seu coração as ervas daninhas do ódio, da mágoa, do ressentimento. É óbvio que quando Cristo falar para você amar, você não vai aceitar de amar. E mesmo que você queira amar, as ervas tomaram, a erva do ódio, do ressentimento, do rancor, da mágoa, tomou o teu coração, colocou a palavra de Deus ali, vai sufocar e elas vão vencer. Primeira coisa, arrancar essas ervas com a ajuda do Espírito Santo. Fazer um trabalho interior. Senhor, eu quero amar. Senhor, eu quero perdoar. Me ajuda. Senhor, eu renuncio ao ódio. Senhor, eu renuncio à mágoa. Senhor, eu renuncio ao ressentimento. Eu não quero mais ressentimento nem mágoa. Você vai ver que as coisas vão começar a mudar. E quando você escutar nos evangelhos e tomar consciência, precisa amar, precisa perdoar, já não vai ser tanto peso. Pode ser difícil, mas não vai ser tão pesado assim. E tantas outras realidades. Por isso nós somos chamados a fazer isso. Olhe para o seu coração nesse dia. Veja como está o seu coração. Quais são as ervas daninhas que estão aí. Todo mundo tem, tá? Não se faça de santo. Todo mundo tem, inclusive quem está falando aqui com vocês. Até eu tenho que sentar, pegar um caderno e começar a ver quais são as ervas que eu preciso arrancar do meu coração. Com a ajuda do Espírito Santo, arranca essas ervas. Abre teu coração, pede ao Espírito Santo que fecunde com essa chuva suave, esse coração que é um coração que está seco, que está ressentido. Peça ao Espírito Santo que trabalhe no seu coração e que o seu coração então se torne um coração receptivo para acolher a palavra de Deus. E assim que você acolher a palavra de Deus no seu coração e na sua vida, a palavra vai começar a frutificar. E assim que a palavra começar a frutificar, você vai espalhar essa palavra. Você vai ser também semeador e vai levar essa palavra a tantas pessoas que necessitam, que tanto precisam. Estamos concluindo o nosso programa nesta manhã de quarta-feira. Faça esse exercício no dia de hoje. Identifique como está seu coração. Peça ao Espírito Santo que prepare seu coração para que seja receptível a fazer a vontade de Deus, a aceitar a semente da palavra de Deus. E vamos rezar no final desse nosso programa, pedindo a Jesus a graça de espalhar o seu perfume, pedindo a graça de sermos outros Cristos neste mundo que tanto necessita. Reze comigo. Ó Jesus, ajuda-me a espalhar o teu perfume aonde quer que eu vá. Inunda a minha alma com o teu espírito e vida. Adentra-me e possui o meu ser. Que toda a minha vida seja uma irradiação da tua.
Ilumina através de mim e permanece tão dentro de mim, que toda pessoa com quem eu entre em contato possa sentir a tua presença em minha vida. Permite que não vejam a mim, mas somente a ti, Jesus. Fica comigo e começarei a resplandecer como tu, a brilhar tanto que possa ser luz para os outros. A luz, Jesus, virá toda de ti, nada dela será minha. Serás tu quem resplandecerá sobre os outros através de mim. Arrancai do meu coração e da minha vida todas as ervas daninhas. E fazei, Senhor Jesus, que o meu coração esteja preparado para acolher e para frutificar a tua palavra. Amém. E eu invoco a bênção de Deus sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, nesta manhã de quarta-feira. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.